Fala pessoal, tudo bem? Primeira coisa que eu queria deixar claro nesse vídeo é que eu não estou copiando meu irmão Xande. Estou aqui gravando porque eu estava no shopping e eu senti a necessidade de falar com vocês mais uma vez, para não falar isso no meio de um shopping, segurando um celular, parecendo um maluco no meio da praça de alimentação ou de uma loja. Eu vim aqui no carro e estou gravando. Senão que eu acho que seja o melhor lugar para ser gravado. Viu, Alexandre? Bom, hoje eu queria falar sobre um assunto que, em tese, é uma continuação do que eu já falei na última colherada, que deu bastante rebuliço, muitos comentários, várias pessoas não concordando, discordando e debatendo suas ideias. E eu queria falar sobre um pouco mais sobre esse assunto, mais ou menos sobre duas religiões, porque existem duas religiões que estão relatadas na Bíblia após o pecado. Existem duas religiões. E essas religiões nós podemos encontrar aqui de forma bem clara, nítida, quando Cristo narra uma história na Bíblia, em Lucas capítulo 18, versículo 11, lá fala sobre o fariseu e o publicano. E olha só o que está escrito lá. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Nossa, e olha só que oração incrível, não é mesmo? Aqui fala assim que o fariseu, estando de pé, ele orava consigo desta maneira, ele orava para ele mesmo. E eu quero perguntar para vocês, quantas vezes ele falou aqui o nome de Deus? Quantas vezes ele pediu para Deus aqui alguma coisa? Porque o que eu vejo nessa oração é de quem faz tudo aqui, quem é digno de toda a honra e toda a glória, é ele mesmo. Aí que ele fala que ele fez isso, fez aquilo, ele dava o dízimo, ele não era como o outro. E aqui fala de uma religião baseada nas diferenças, queridos. Pautada em eu estou mandando muito bem e esse daqui não tá não. E eu estou, graças a Deus por isso. E é interessante porque quando nós lemos esse texto, nós agimos às vezes igual o fariseu. A gente fala assim, poxa vida, nossa, olha que fariseu, como é que pode? Graças a Deus que eu não sou como esse fariseu. É como se ele estivesse ali orando, falando assim, olha Senhor, olha como é que eu estou mandando bem aqui. De nada por estar fazendo tudo isso, viu? Você está me devendo uma, né? Essa é uma religião pautada em diferenças, em suas próprias obras. E agora olha só que interessante a oração do publicano, que inclusive foi citado na oração do fariseu. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E eu pergunto, quem é que faz as coisas aqui nessa oração? Nessa religião, quem é que vai agir e trabalhar? Porque aqui ele está pedindo para Deus. Ele sabe que ele não pode nada. E aí você fala, mas o que tem a ver isso daí tudo? É interessante porque isso tudo faz um link com o primeiro sermão que Cristo fez nessa terra. O Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículo 2. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é dos pobres de espírito. Não é dos que fazem tudo. Não é dos que conseguem viver uma vida sem pecado, mas é dos pobres de espírito. E quem é os pobres de espírito? Quem são os pobres de espírito? Porque se a gente entende que o reino do céu é dessas pessoas, eu tenho que fazer parte desse grupo. Pobreza, desde do início desse mundo. Aquela ideia que nós falamos de pobreza na questão social, ou enfim, ou até na Bíblia fala de pessoas que dependem de outras pessoas para poder sobreviver. Ou de um parente, ou de um familiar, ou do banco, de um empréstimo. São pessoas que reconhecem, precisam de ajuda para manter a sua vida. E aqui fala de pobreza de espírito, são aquelas que reconhecem que não conseguem fazer nada sem Deus na sua vida. Queridos, é isso que o publicano fez naquela oração. Ele sabia que ele era miserável e ele só pedia que pudesse ouvi-lo e pudesse perdoá-lo. Queridos, e é dessas pessoas que está falando que o reino dos céus não é daquelas que conquistam nada pela força, não é daquelas que fazem todo o seu esforço para vencer um mal terrível na sua vida, não. É daquelas que reconhecem que não podem. E quando elas reconhecem que não podem, Cristo começa a trabalhar na vida delas. E aí sim há uma transformação nas suas vidas, não porque ela fez por ela mesma, mas porque ela permitiu que Cristo fizesse. Queridos, essa é a religião que nós temos que seguir. Essa religião que Deus nos pede para seguirmos. Então vamos deixar de seguir a religião dos fariseus, porque é isso que tem sido pregado e sido vivido por muitos que se dizem cristãos por aí. Que possamos ser cristãos de verdade, que possamos agir como Cristo agia e como os seus seguidores agiam. Que possamos ser como os publicanos, que eram indignos, pecadores, porque é isso que eu sou e é isso que você também é. E quando reconhecemos isso,
nós podemos então compartilhar da graça de Cristo. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou esse assunto interessante e relevante, curta ele, compartilhe para outras pessoas, que você possa se inscrever também no nosso canal no YouTube, curtir a página no Facebook, e que você possa ser abençoado, que você possa ser um pobre de espírito, para que você também possa ser participante da graça dele. Amém? Obrigado, um beijo para todos.